Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910. Sarandi. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061 9746. Artes Pedras. Avenida Sertório, 4500. Fone 33 61 27 27, Porto Alegre. Estilo Pisos. Avenida Sertório, 4500. Fone 33 62 18 18, Porto Alegre. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. O nosso e-mail para que os nossos telespectadores nos remetam perguntas a serem respondidas aqui no ar do nosso programa é aquele que está aparecendo aí na tela do seu televisor. A nossa bancada hoje está composta da minha extrema-direita, da doutora Márcia Plácido, que hoje não está vestida do seu tradicional vermelho, né? Está toda azulada. Mas a minha bandeira e a minha cor e o meu coração são vermelhos. Mas qualquer dia você não vai vir de verde e amarelo. Não, já se apropriaram doutora Luísa, dessas cores. Na minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e à minha esquerda, a doutora Air Júnior. Um dos debates que nós vamos iniciar no programa de hoje é essa questão que está dando um rebuliço lá em Brasília, né? Que é a guerra do PSL de Bolsonaro. Tá uma autofagia a toda a prova lá. É uma briga de bugio que tudo parece que o Bolsonaro quer encaixar o filho dele, o Eduardo, É o Eduardo. O Eduardo como líder, né? Do PSL, derrubando o tal de delegado Valdir, que parece que até já renunciou, abriu mão. E já encaixou, né? Ele já é líder, né? Já é líder, né? Já. O filho do Bolsonaro. Que líder que nós vamos ter lá do... Mas toda essa guerra, toda essa manobra para colocar o Eduardo Bolsonaro lá, acredito eu que seja porque ele não ia conseguir a embaixada. Então, porque ele não tinha condições de trocou o presente, né, e nem de passar na sabatina, e o Bolsonaro não conseguiu corromper, né? Não, corromper não, convencer. Convencer. Vamos e venhamos, convencer. Não. Alguma vantagem ele ia oferecer. Não querendo, doutora Luísa, assim, né, mudar muito de assunto, mas tangenciando um pouco, o senhor imagina se fosse o presidente Lula oferecendo para um filho dele que fosse formado em Direito? Se não ia virar uma ebulição completa e absoluta no país inteiro. Não, mas já virou, a do filho do Bolsonaro está virando, isso aí, tá todo mundo com os cabelos, vamos dizer lá, o cabelo em pé. Mas então, né, a Joyce numa entrevista e outras pessoas, né, estão dizendo que quem governa o país são os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro é um mero espectador, uma marionete. Figura decorativa. Como um rei, né? E aí, doutora aí? Eu acho que o objetivo principal da imprensa é vender manchete, né? Eu acredito que se essa situação estivesse acontecendo com o PT ou com qualquer outro partido, com PMDB, PSDB, enfim, da mesma forma se teria essa ênfase toda, essa atenção voltada, né? Mas eu vejo que é política, né? Porque é aquela mesma história, sempre um sabe de algumas coisas do outro, e aí as coisas acabam se modificando, porque até o final da semana passada se tinha essa questão, né? Estava saindo a Joyce Hasselmann, né? E aí este delegado Valdir, né, disse que sabia coisas a respeito do Jair Bolsonaro, né? E
no começo da semana já se modificou tudo, ele ontem, né, já se pronunciou, porque hoje eles não se pronunciam mais, não na TV, é tudo por rede social, fazem vídeos, né, ele já se pronunciou que ele apoiava, né, que ele seguiria o partido. Então, algo dele também, eu acredito que sabiam, né, para ele modificar o posicionamento dele, né. Agora, eu achei lamentável a expressão que esse delegado Valdir utilizou, chamando o presidente de vagabundo. Isso aí não é linguagem de um deputado que ocupa um cargo de representatividade da população. Eu acho que faltou vocabulário para ele. Não é assim que se... Ele é um vagabundo. Bom, acompanhei esse vagabundo em 246 cidades, ele disse. Mas... Se bem que tem um seguinte, parece que eu andei lendo alguma coisa, parece que nunca trabalhou mesmo. Ele era pescador ali, parece em Registro, no interior de São Paulo, pescava, fazia de conta que pescava, não sei o quê, e em seguida foi para as Agulhas Negras, de lá não saiu mais e só saiu para a política. Eu acho que ele não tem um histórico muito de trabalho, não. Mas, doutora Luiz, o senhor está dizendo que eu ouvi ontem, no É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, a indignação do Bolsonaro, que está em viagem, está na Ásia, se não me engano. em Japão. Tóquio. Tá no Japão. Muito incomodado, uma estupefação absoluta, porque onde já se viu usar uns termos tão chulos na política, Sim. que ele não é habituado a esse tipo de coisa. Ele chamou a deputada Maria do Rosário de vagabunda. Devagar. Né? Mas faz tempo também. Mas Não usou... faz tanto Quando ele era tempo, deputado pastor. ainda. Isso foi Mas não e quando ele daí? era presidente. quando deputado. Mas então, doutora Luiz, ele disse que na política não se faz esse tipo de coisa. Ele sempre chamou o presidente Lula de vagabundo, ele sempre ofendeu todas as pessoas ali que estavam na volta dele, na Câmara de Deputados. Ele sempre teve uma conduta extremamente... medíocre e muito chulo o vocabulário. Ele recebeu o troco de Mas voto E do agora vagabundo. ele se incomodou com isso. Pois é, mas é aquela Ah. história, né? Quando ele está fazendo, ele Exato. acha engraçadinho, depois ele, né, tudo ele transforma, eu estava brincando, foi uma brincadeira, mas do delegado Valdir, realmente, né, a gente não esperava que um líder dissesse tais palavras, usasse essas expressões, mas o presidente da República usa. E o que ele usou é elogio perto de que outros deputados, outros membros do partido utilizaram. Então, assim, a gente fica, não tem nem como repetir. Em relação aos seus pares, Aos não seus é, pares, doutora ao Ângela? seu É um partido, a absurdo. sua... Né? Então, descrição não tem ali, Não há né? decoro, não há seriedade, há muito tempo que não há seriedade. Mas né? essa é a nova política que eles propuseram, não é, doutora? Eles disseram que seria a nova Não, política. na verdade, nunca houve seriedade em Brasília. A gente temos que reconhecer Mas isso. nunca houve tanta vulgaridade exposta. Eu acho que vulgaridade existia. Um nível Nos tão bastidores. baixo. Mas Mas um é que- nível tão baixo e exposto para a população, né, e para autoridades de outros países. Exatamente. Eu só fazer uma colocação em relação ao que o doutor Air falou, né, que se fosse filho do presidente Lula também, né, o jornal quer vender, né, que é manchete, aquela coisa toda. A filha do Serra, né, o patrimônio da filha do José Serra é imenso. Né, e isso normalmente não era... Ela trabalha com o quê? Doutora Luísio, o patrimônio dela subiu muito, aumentou Bom, mas muito. ela pode ser uma pessoa que exerça uma função rentável, é? Pode ser, Pode doutora ser. Luísio. Não é assim. Também o patrimônio do Flávio Bolsonaro aumentou muito enquanto deputado federal ou estadual, não tenho Isso certeza. é Em deputado progressão da geométrica. Assembleia, deputado não é? estadual. E isso aparece também na televisão, se ouve, fala. Eu não assisto a Globo, Não, então eu não foi- sei. É que Foi- isso tem que ser melhor foi apurado, isso. né? Mas é que Não, Não. isso foi divulgado que ele comprava um apartamento por 300 e vendia por 300, compravam tudo com a preço a baixo custo, mascarando o valor. Mas não foi, Isso aí foi divulgado. aquela questão dos depósitos foi na boca divulgado, do caixa, foi que eram divulgado feitos isso. depósitos de pequenos valores. 24 Aquilo ali depósitos. não foi esclarecido. Não, mas Não, esse vai. dinheiro aí é a origem da aquisição desse patrimônio. Mas o que acontece? O Flávio é o filho do Bolsonaro que não aparece. O Bolsonaro deixa ele lá, assim, não bota em ele evidência, não quer mandar ele para o exterior, não quer que ele seja embaixador, não quer que ele seja, né? Ele está até o povo esquecer.
Mas são uns O príncipes, Queiroz. né, gente? São uns príncipes. Parece que a gente vive né, que o Bolsonaro é um déspota, né? E os seus filhos, os príncipes, Mas governam tanto quanto A ele. Joyce, ela disse que eles têm não sei quantas contas fakes, parece que mais de 20 no Instagram, e não, milhares, assim, centenas no Facebook. Tudo para distribuir notícias Com robôs com também, robôs né? a favor do Bolsonaro, né? E a gente está pensando que é o povo, a gente não, né? Mas Agora, o que me preocupa é que essa briga do partido, isso na verdade vai enfraquecer o governo na aprovação dos seus projetos. Né? Isso me tranquiliza, doutora Luiz. É. A senhora fica Não, preocupado. Eu doutora, fico feliz. é que pode ter um projeto bom, né? E se ele perder o apoio do próprio partido, quase que inviabiliza qualquer proposta apresentada por ele. Isso me preocupa como cidadão, né? Não que eu... Porque, na verdade, esse PSL é um partido que ofereceu a carona para ele, né? Precisava de um partido para concorrer e o PSL acolheu. Então, agora parece que ele já fala em sair desse partido e está cheio de partido querendo acolher ele, né? Mas ele não Quem vai é que sair, não quer doutora ter, Luiz. quem é que não quer ter no partido uma pessoa que é presidente da República? Mas não é Vai só chover, isso, doutor. né? Ele não vai sair jamais, por isso que ele já articulou de todas as formas para que esse filho, o Eduardo, O né? Eduardo Que o Bolsonaro. Eduardo assumisse. No momento que o Eduardo assumiu, que é outro déspota, igual o pai dele, parece que tinham 12 vice-lideranças que ele já mandou, né? Demitiu todos, né? Demitiu. Né? Mas, tipo assim, ele já mandou que todos saíssem, ele ficou, né, o dono absoluto, assim, né, da liderança do PSL. E esse Bolsonaro não ia sair do PSL porque a verba que o PSL tem é imensa. é imensa. Não, na verdade, me parece que essa guerra da presidência, da liderança, é para gerir os recursos do fundo partidário. Exato, né? Não é a verdade, Essa questão é dinheiro, é só dinheiro. Eu Não nunca é- esqueço uma tia que me dizia, meu filho, o dinheiro faz coisas. As É coisas que a verdade. gente nem imagina. Felizmente, verdade. onde entra dinheiro é coisa... E aí, doutora, será que essa briga aí vai prejudicar o governo nessas... Ou vai passar em branco? Eu acredito que agora, acredito que vai passar em branco, porque justamente por causa dessa situação. Se fosse esse racha que teve, né, que estava se anunciando a semana passada, né, embora ainda, né, a Joyce Hasselmann ainda esteja aí com a boca bem aberta e trazendo uma série de fatos aí que era que nós desconhecíamos, né? Mas agora com o filho dele se encaixando, o delegado Valdir voltando atrás, eu acredito que isso aí vai ser amenizado com o retorno dele ao Brasil. Mas de qualquer maneira, a animosidade vai prosseguir. Uma pessoa que mesmo que ele fique no partido, o delegado Valdir, a situação fica arranhada. Chamar o presidente de vagabundo, isso quebra qualquer possibilidade de aproximação. Será? Será? Embora o presidente não seja um exemplo de pessoa, né? Exatamente. Né? Não, e outra coisa também, Respeitosa parece que, com decoro. foram 19 membros do partido, dentre eles estava o Eduardo Bolsonaro, né, que parece que iam responder um processo do Conselho de Ética, mas daí conseguiram uma liminar, né, que parou tudo. Parou tudo. Né? O Bolsonaro articulando, ligando para todo mundo, né, com esse objetivo, né, porque na verdade o Bolsonaro não tem muito o que fazer mesmo, porque ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Né? Então ele entregou para o Guedes, para ver se o Guedes consegue Eu sei o que organizar. ele está fazendo aí. Colhendo as glórias de ser presidente da República. Exclusivamente, doutora. Viajando. Já viu o cartão corporativo? Não. 4,6 bilhões, né, milhões agora, em 8 meses, em 10 meses. Milhões. Milhões. Vocês não querem ser presidente da República, né? Ele gasta uma média de 20 mil reais por dia. Isso são as benesses do poder. Né? 20 Bom, mil mas reais por dia. eu acho que, para mim, não é bom o partido já não não tem muita expressão e ainda se digladiando. Acho que a tendência é ficar pior. Mas vamos ver. É briga de bugio, vamos ver como é que acontece aí. E essa questão aqui da proposta do nosso governador Eduardo Leite, que está sendo apresentado, ou apresentou hoje, eu não sei, para a Assembleia, a proposta de uma mudança radical no Estatuto do Funcionário Público Estadual.
que é que vocês acharam? Essa, sim, é uma grande briga de bugios. É né? verdade. Porque se passar, né, os 117 Não é. itens... Talvez não todos 117. Eu vi, assim, eu não me inteirei bem do assunto, mas o que me chamou muito a atenção são os professores e os brigadianos. Porque eu acho que aquele, assim, ó, salário de juiz, de desembargador, de promotor, com mais as regalias lá, E os penduricalhos, né? penduricalhos, vai nas nuvens, e isso sim atrapalha, né, pesa no orçamento do Estado. Mas me preocupa muito uma professora que não vai ter mais o plano de carreira, que a gente sabe que elas estudam, né, os professores estudam com dificuldade para conseguirem ter uma aposentadoria um pouco mais digna, um pouco, né, já que o salário de professor não é digno, mas aí vai acumulando então, e os brigadianos não é diferente, né? A realidade dos brigadianos. Então, esses aspectos, fora os outros que me preocupam muito, me preocupam. E é um trabalho árduo, né? Assim, o tanto do brigadiano quanto do Mas professor. o que vai mudar no brigadiano? Não vai mudar muita coisa. A aposentadoria... Vai alterar 5 anos a idade dele. Vão trabalhar mais 5 anos. De 30 a 35. Para mim isso é razoável. É razoável para um policial militar que fica na rua arriscando a sua vida, que ganha muito pouco. É a profissão dele. Quantas vezes a gente senta na cadeira do escritório e diz: eu acho que eu não faria direito hoje, eu não gostaria de ser advogado hoje, né? Porque a gente já está cansado. Imagina para um policial militar mais 5 anos, para uma professora, né? Para um professor. Então, isso pesa. Não que os outros trabalhos... Mas então pesa para o funcionalismo e não pesa para o trabalhador na iniciativa privada. Todo mundo tem que dar sua contribuição. O país está em crise. Né? Se nem todos colaborarem, nós vamos entrar no colapso. Enquanto não valorizarem o professor, o policial, o problema os problemas de segurança, de educação não vão desaparecer. Né? Agora fica lá uma pessoa que ganha bem, claro, concorreu para aquilo ali, trabalhou, se dedicou, né? Mas que teve mais oportunidade, com certeza, de que um policial militar. Aí está num gabinete protegido, tem segurança do fórum, tem isso, e aí ainda acumula. Esse salário às vezes eu também chega. acho. A gente tem uma disparidade na questão também do poder legislativo, né? Nós temos gabinetes inchados aí, pessoas recebendo, né? Quanto se gasta com gabinete, verba de gabinete, se sabe, e às vezes ainda questionam o aumento ainda disso. Nós temos um poder judiciário também, embora o servidor esteja, não estou colocando em descrédito aqui o direito deles reivindicarem, né, da greve deles, a legitimidade, não estou aqui para pôr em xeque isso, mas são bem remunerados, não tem salário parcelado, né, não sofreram nada desde o primeiro parcelamento até agora. O legislativo e o judiciário não sofreram, né? O executivo tem sofrido com essas mazelas aí de questão de parcelamento de salários, né? E eu acho que isso aí deveria ser analisado melhor, né? Evidente que para que se recupere o Estado não é simples com um passe de mágica, né? Há uma necessidade de controlar gastos e de reformular a estrutura. No entanto, tem que se levar em conta essa questão do servidor público, principalmente do professor, do policial, né, do pessoal também da saúde também. Eu também, concordo plenamente, né? doutor. Na função pública, tem que priorizar aquelas classes mais baixas, não aqueles que estão lá no topo da pirâmide. Mas ele vai pegar todos. Não, esse projeto vai abarcar. É que não pode colocar todos, não é? A doutora hoje está preocupada com o policial militar. Pela proposta civil se não me falha a memória, pela proposta dessa reformulação, o policial militar ele se aposentou hoje com 30 anos de serviço. Aí ele passaria a se aposentar com 35. Aí eu vou dar um exemplo. Um policial entra lá com 18 anos de idade.
tá? Ele trabalhando 30 anos, com 48 anos ele está aposentado. Ele está em pleno vigor físico, em plena atividade e tendo 48 anos, digamos que tem a expectativa de vida de 75, ele vai receber aposentadoria quase 40 anos. Muito difícil. Isso aí incha a máquina do Estado. Mas é difícil um policial militar entrar com 18 anos. Isso mas são entra, mas que entra com 20. exceções. Não entra policial velho. Velho não, ele é popular. Sim, no máximo 23, 24 anos. Mas não entra gente, pessoas muito jovens. Tá. Eu acho que 5 anos para o aumento do tempo de serviço para o policial civil e militar me parece razoável nessa situação caótica que o país, que o Estado se encontra. Não. O Estado está quebrado. Se não fizer alguma coisa agora, daqui a 10, 20 anos, nós não vamos ter mais nem Estado. O Estado vai se extinguir. Não é a aposentadoria de professores e de policiais que onera a folha de pagamento. Não, é a aposentadoria precoce. Tu imagina que um policial civil trabalhando mais 5 anos, nossa, a cada 5, é um brigadiano a mais que nós teríamos na rua. 30 anos exercendo o magistério, 30 anos sendo policial, não importa se seja militar ou civil, muito. Para quem arrisca sua vida e para quem se dedica, como os professores, que muitas vezes trabalham 3 turnos para conseguir... E o trabalhador da construção civil que trabalha 40 anos no sol e chuva e tem que trabalhar 40 anos. Mas aí é o governo federal, também não. Aí é o governo federal, não é a reforma também. Não é o Eduardo Leite que está... Esse aí é justamente Bolsonaro isso. Tem que resolver também. Essa questão da reforma da Previdência, do ponto de vista também do país, do ponto de vista nacional, também poderia enxugar os gastos, que a gente sabe também, né, que existem gastos astronômicos aí que poderiam ser reduzidos menos da metade e se preocupar com a questão previdenciária. É evidente. Hoje, né, a gente está saturada a nossa Previdência, né? Teria que se fazer uma reforma. Será, mas não com esses... É que, doutora Márcia, nós temos assim, se nós analisássemos, nós temos pessoas com benefício claro. Isso já começou a partir do governo Michel Temer, né? Aquela questão de recadastramento, né? De fazer exames novamente. Tem pessoas que estão recebendo benefício que a gente sabe, é do nosso conhecimento, que não precisava estar recebendo. Mas tem um grande número de pessoas que também perdeu o seu benefício. Perdeu. Não, tá. Mas é que uns pagam pelos outros. Tem pessoas recebendo que está tirando do aposentado daqui a pouco, né? A pessoa está lá recebendo um salário mínimo, né? Eu acho que se tivesse uma organização financeira, né? Vamos ver onde é que está indo. Não vem isso. Uma reforma estrutural. Que sempre é no lombo do povo. Sim. E daquele que porque ganha menos. Porque nós não reclamamos, né? Ou se vai reclamar, faz um burburinho ali, faz um movimento, reclama, daqui a pouco passa. Se estira para aquilo ali. Eu vou pela mesma narrativa da doutora Ângela. A gente entender que o policial militar, ou o policial civil, ou o professor, eles têm condições de permanecer trabalhando por mais tempo, eu não concordo também. Eu acho que no nosso caso, por exemplo, né, trabalhamos 30 anos, 35, 40 anos. Né? Normalmente somos autônomos. Eu já trabalho há mais de 40. Eu já estou nos 32. Eu trabalho há 45. Exatamente. 32 anos de Então, formada. assim, eu entendo, né, que realmente a gente também cansa, aquela coisa, mas é muito diferente, doutora Luísa, porque, na verdade, nós chegamos no nosso escritório, que é como se fosse a extensão da nossa casa, porque a gente passa mais tempo lá do que em casa, não é? Então, ali a gente recebe os nossos clientes, nós trabalhamos, obviamente, né? Mas assim, ó, nós estamos no ar-condicionado, né? No nosso computador, tudo numa... Não, mas o policial também está no carrinho com ar-condicionado, porque agora todos eles Corolla, tudo com ar-condicionado. Não é bem assim. Porque eu queria que eles andassem o quê? E a gente sai, vai para audiência e tal, claro, é desgastante, a gente tem que ir a fórum, né? Enquanto os processos viajar para o interior, eles têm ali, ó, quando eles estão fazendo ali uma vigilância, encosta a viatura ali, ficar só observando, ali eles estão descansando também, não é um trabalho árduo. Trabalho árduo, e quando eles saem atrás do bandido. Ali eles não estão descansando, eles estão observando
fazendo, eles estão Mas não em estão fazendo esforço físico. vigilância. Não Mas se estão fazendo esforço acontecer, físico. mas se tiver uma intercorrência, eles vão Se eles tiver, vão- se mas tiver, e se não tiver? imagina E se não tiver? Pois é, Se e não, como é que não é tiver, doutora Luísa, a nós passamos ali e ansiedade, nos o sentimos estresse, seguros pelo fato deles estarem o ali. estresse, Eu não o me estresse. Eu prefiro, Eu doutora não Luiz, que tenha uma viatura da Brigada Militar, Eu onde eu estou também. passando, do que não tenha. Eu me sinto muito mais Mas segura. então, o senhor não se sente seguro por quê? Quando o senhor está perto, próximo de uma viatura, por que o senhor não se sente seguro? Porque eles não me dão segurança. Por quê? Porque eles estão ali, eu estou sendo assaltado há 50 metros deles, não vejo. Então o que adianta ficarem mais 5 anos trabalhando, Eu me coitados? sinto- Não é a questão de ficar assim. É. É que nós vamos precisar de menos um policial civil. Ai, doutora Ô, Luísio, mas é uma Ah. coisa assim. Ah. Mas Se ele se eu não aposentar- tenho Funcionário inteligência público não suficiente pra trabalha. entender. Não tem. Funcionário público Não não tem. trabalha. Tá, doutora Márcia. Então é o seguinte, se o funcionário trabalha só há 30 anos, se ele trabalha mais 5, ou seja, naqueles dos 30 aos 35 anos que ele vai trabalhar, nós não vamos ter a carência de um policial. De policial, Aí não é mais vamos fazer um cálculo do outro PM, o outro civil. Ele vai trabalhar menos 5 anos, eu vou precisar de um outro para botar no lugar dele. E o aí que incha esse policial a máquina também pública. tem condições de oferecer, doutora Luísio, depois de 30 anos, Quando? por exemplo, de atividade, Sim. né, uma atividade perigosa que ele vai trabalhar. Mas ele pode trabalhar no Saúde serviço. de vida Ele pode consequente. trabalhar no serviço burocrático. E aí Doutora Luísa, um policial, ele é assim, ó, ele é alvo, menos até um. quando ele chega na comunidade onde É ele menos mora. um policial na rua. E é isso que vai acontecer. Remunera Então tá. um pouco, Não, diminui então tá. o tempo, Isso. né? Aumenta Vamos o tempo de deixar, trabalho. vamos deixar o PM com 30 anos, vamos baixar o da construção civil para 25, vamos fazer o aposentador do advogado Porque com tem a 25, construção vamos baixar civil. tempo de serviço para todo mundo, pronto. Ah. Aí vai virar o caos. O Estado quebra de vez. Bom, doutora Luísa, essa reforma O Estado toda, quebra de né? vez. Não Porque, tô na dizendo, verdade, né? ele quer o leite... Cada um tem que dar a sua contribuição. Mas ele trouxe, gente. tem algo aqui, tem uns pontos que eu acho interessantes quais são aqui, os pelo pontos que eu estava interessantes? verificando. Vamos ver. Ele está dizendo aqui, ó, das principais propostas está o fim do pagamento de avanço e vantagens de tempo de serviço, Isso como é o triênio, fundamental. e da incorporação de funções gratificadas Isso é às fundamental. aposentadorias. Isso é fundamental. É que às vezes assim, a gente fala, né, nós estamos calejados de falar da questão de juiz de penduricalhos, mas servidor público também tem, né, integra gratificação. Isso aí é que né? acarreta. E aí o salário incha, uma pessoa que está lá com, sei lá, com vencimento de 5 mil, daqui a pouco ele está recebendo 15, E está isso- recebendo 10 só de vantagens e a mais dos 5 E mil. depois que ele leva recebe. para aposentadoria e acarreta um super salário. E neste caso que eu falo, não é questão do servidor público, do professor e do policial. Né? A gente sabe que tem outras. Né? Porque eu Né? tô dizendo, É. Sim, tem outros órgãos, tem muitos a órgãos gente aí. não vê. Esses triênios, esses avanços, isso aí acarreta os super salários da Mas o senhor já aposentadoria. viu um policial civil, que a gente tem mais contato, né? O senhor tinha, que não fosse de alto escalão? Eles ganhando. pegam a assessoria lá do Secretário de Segurança, ganham um adicional disso, É. né, e levam para aposentadoria. Não, também Tem eu policial acredito civil que ganhando. tem em todos os Eu acho que setores, é né? merecido. Ah, O mas- policial tem que O ser da bem construção civil, remunerado. o da construção civil não é merecido. É Mas imerecido, por que então. que o senhor Mas, fala na doutora construção Luiz, civil? Eu falo do trabalhador em geral. Nós estamos discutindo. Eu falo do trabalhador em geral. Nós estamos discutindo o pacote do Leite. Eduardo Leite. Então que... Por que que o senhor fala na Pô, construção mas civil? eu tenho que o pacote comparar, vai eu funcionar. tenho que fazer uma comparação com os outros trabalhadores das outras atividades. Mas o Eu senhor não posso, não vamos pode. tratar o policial Tá, aqui, mas vamos senhor tratar o não professor pode aqui e o resto comparar- que se rale. O Não. senhor não pode comparar o serventuário ao funcionário da área Claro, privada. o funcionário é outra classe, é outro mundo. Como Não, dizia o doutora doutor Celso, Helena. é um outro Brasil. Mas- Funcionário público é um outro Brasil. Mas E vocês- o outro é o Brasil pobre. Vocês vão de convir comigo que a mesma coisa que a doutora Ângela e a doutora Márcia falaram agora há pouco da questão que estoura no trabalhador, a questão da previdência, né? Neste caso aqui estoura no servidor público, doutor. Né? Ele está indo para o servidor público porque vai ocorrer movimentos, vai ter greves, mas isso vai passar certamente. Ele não vai atingir diretamente lá no Poder Legislativo, no valor dos deputados, né? dos assessores, dos chefes de gabinete. Ele está tratando do servidor de carreira aqui. Né? Pois é, mas o que o Eduardo Leite coloca? Que a preocupação dele é que tem aquela liminar, né, para que não seja necessário, então, o pagamento para a União daqueles valores Sim. estratosféricos mensais. E também
Porque em 2020, a alíquota de 30%, né, do ICMS também termina ali, em 2020, que daí o valor volta, né, ao valor anterior, que eu já nem lembro mais, há tanto tempo que a gente paga 30%. Né? Então, assim, ó, daí o que ele quer? Ele quer poder organizar o Estado com o objetivo de que possa, então, né, se adequar àquele plano de recuperação lá que o Temer começou naquela oportunidade. Né? Ou seja, nada de concurso público, terceirização completa, né, aquela coisa toda. Aí, assim, ó, todos eles, quando em campanha, o que eles falam? CC. Os CCs são, assim, o câncer da administração pública. Eu acredito que seja. Mas aí eu questiono, o Eduardo Leite diminuiu o número de CCs? Não. Mas isso é política, doutor. O Marquesan era a mesma coisa. Sim, eles bateram em cima firmes nessa. O Marquesan também é a terceirização. Sim, o Marquesan terceirizou, e daí o que aconteceu? Agora, assim, ó, não a base dele, né? Mas a oposição gostaria de saber, né, quanto é gasto com empresas terceirizadas e não existe transparência. Não, e outra coisa, entre empresas terceirizadas, eu que atuo com direito do trabalho, a gente sabe, ó, nasce uma, amanhã morre e nasce 10, entendeu? O pessoal vai lá, faz a licitação, na verdade, eles fecham uma empresa e abrem duas diferentes do mesmo grupo. Exatamente. Né? Justamente para lesar o trabalhador. Até vou usar, mas o doutor Luiz falou que a tia dele dizia, eu também, vou usar a expressão da minha tia, elas anoitecem e não amanhecem, não é? Isso mesmo. Elas desaparecem. E quem sai lesado é sempre o trabalhador. Exatamente. Né? Essa questão é muito precária, eu acredito que seja essa questão de avaliação, né? De botar tudo na mesma... Sobre essa questão que você estava falando, ó, o STF ele apreciou uma questão sobre essa matéria e me parece, se não me falha a memória, ele entendeu que o ente público não vai responder mais pela responsabilidade judiciária. Hoje é só se comprovada a culpa, né? Não, me parece que... Bem comprovada, né? Bem comprovada, bem entendido. Tá, mas mesmo assim, porque qual é o fiscalização. objetivo, né? É cada vez menos funcionário público também, né? Para que senão se faça concurso. Então, pode terceirizar o trabalho, né? Que o ente público não vai se responsabilizar por problemas trabalhistas. Não é? Seria esse o objetivo. Mas daí assim, ó... E aí quem vai garantir? Uma outra coisa que o Eduardo Leite colocou, né, também nesse projeto, é de liberar o funcionalismo, né, naquelas atividades que não há necessidade de contato com o público para que ele trabalhe em casa. Isso já é comum acontecer na empresa privada. Na Justiça Federal tem muito home office, o pessoal trabalha. Exatamente. E na empresa privada também é muito comum. Aí, como é que ele justifica? Que é pelo bem-estar do servidor e reduz custos de infraestrutura para poder acomodar. Quem vai ser responsável pela produtividade desse servidor? Tá, e daí será que tem um controle metas e tem produtividade. Efetivo? Aí, eis o questionamento, doutor Air. Quem vai fiscalizar, então, não é? Claro que, aí eu comentando em casa, não é? E daí o meu filho disse o seguinte, mas na hora que o funcionário logar, né, a empresa lá, eles vão perceber que está logado e que realmente está funcionando, tudo bem. Mas aí, assim, ó, na empresa privada nós sabemos que se mandar esse trabalhador para casa, para que esse trabalhador, então, desenvolva sua atividade, né dessa forma, home office, né? Tudo bem, ele vai dar a estrutura para o trabalhador fazer isso, né? Ele vai dar o equipamento, vai dar a máquina, de repente. E aqui qual é o questionamento? Quem vai controlar a meta? Quem vai pagar a energia da casa do funcionário, do servidor? Quem vai pagar a internet, o telefone? Quem é que vai fornecer o equipamento? Para isso. Porque a empresa privada ainda faz isso. Se ele é um funcionário do alto escalão, o salário dele é muito bom. E daí não haveria... Mas eu duvido vai ganhar uma gratificação para suportar. Como é que eu vou comprar com o meu salário coisas para utilizar em trabalho para o Estado? Ele ganha, não pode pedir para aquele subalterno. E outra coisa... que recebe um salário ínfimo, né? Mas é provável que esse vai ficar em casa, doutora Luiz. Assim, que daí não precisa auxiliar com transporte, com nada também. De tanto que nós queremos desburocratizar o sistema, vai acabar emperrando a burocracia de novo, porque quanto tempo vai demorar para liberar um documento, uma análise de um contrato, enfim, que seja de uma licitação, para liberar esse contrato, para poder, né, dar andamento. Trabalhar em casa, a pessoa tem que ter muita disciplina.
Não, o trabalho em casa exige horário, exige essas coisas que, né, normalmente as pessoas são habituadas a fazer isso indo até o seu local de trabalho. Aí é questão de apresentar produtividade. Bom, mas aí tem que fazer um controle Não, muito bem por exemplo, minucioso, eu né, tenho doutor? conhecimento, de funcionários da Justiça do Trabalho que moram na Alemanha, que moram na Espanha e fazem o trabalho de lá na Justiça do Trabalho. Sim. Como é que se controla? A produtividade. O que ele faz lá, ele encaminha aqui para o processo, ele fiscaliza. Ou seja, ele dando produtividade é o que basta. Mas isso talvez não vá sobrecarregar, por exemplo, digamos aqui o chefe da secretaria, que é o responsável por fiscalizar a tarefa desses Não, empregados. mas de qualquer maneira, por exemplo, ele tem lá o seu computador para fazer os trabalhos. Bom, o diretor da secretaria tem condições de saber o que é que ele fez naquele dia. Olha, ele fez tantos mandados de citação, ele fez tantos cálculos de liquidação, quer dizer, ele fez um monte de conclusão para despacho. Não, agora, durante o dia ele não fez nada. Bom, não trabalhou, porque isso vai aparecer no registro lá Mas aí vai poder processo. acontecer de o quê? Por exemplo, a pessoa estando no posto de trabalho dela, se ela terminou aquela quantia de tarefas dela, vai receber mais. E, por exemplo, se ele fechar, pode ficar uma semana sem trabalhar. E aí? Assim, Aí se isso acontecer, porque tem pouco trabalho na vara. mas hoje... Tem muita gente não estou dizendo no caso também no âmbito da Justiça do Trabalho, pode ser em qualquer outra... de trabalho ainda é pouco, né? É uma minoria Sim. Bom, abrindo... tá, agora eu vou dar, vocês já deram as opiniões de vocês. Não, Eu vou dar a minha opinião sobre... Posso só fazer Só pra uma não observação antes de interromper. dar a sua opinião, Eu doutora também Luiz? quero. É assim, ó, que o Eduardo Leite, com esse pacote, ele pensa assim, ó, em 10 anos, né, economizar 25 bilhões, que para aí então, em 10 anos, o Rio Grande do Sul poder voltar a investir. Por que ele não vai 10 atrás anos. dos sonegadores de impostos? Sim. Seria uma bela... Fecha o cerco. Né? Mas eu torno a bater, desculpa interromper, né, a doutora Luiz também tem a Não, até oportunidade dele. Mas assim, ó, por isso olha, o que coloquei se no gasta livro. de verba de gabinete, isso é impossível, entendeu? Isso aí teria que cortar, sabe? Essa questão dos cargos comissionados também. O que se gasta hoje? Se faz um levantamento, né? Tem pessoas que não estão, tem pessoas que estão lotadas em gabinetes que elas, se a gente for lá, claro, agora não, mas se a gente for lá durante o expediente, eles não estão lá. A gente sabe que eles não estão lá, né? Bom, em relação ao pacote, que ele é um pacote muito extenso, eu analisei ele assim por alto, me parece que nos aspectos que eu analisei, me parece muito importante, que é a questão de supressão desses triênios, quinquênios. Isso é importante. Então, isso vai começando a crescer a remuneração e vai inchando a máquina. A questão dos 35 anos. Me parece razoável que o funcionário público, policial civil, trabalhe de 30 até 30. A professora de 25 para 30, eu acho, né? Também 5 anos a mais. Uma professora entra lá com 20 anos, com 45 está aposentada. É que trabalha até os 50. Ela está em plena capacidade física e intelectual. Uma outra questão, vedar a incorporação da gratificação. Hoje, o funcionário público, ele trabalha 5 anos recebendo função gratificada. Se ele trabalhar 10 anos de forma ininterrupta com função gratificada, ele leva essa gratificação para a aposentadoria. E uma gratificação que não é pouca, né? Ou então, de forma intercalada. Se ele exerceu a função gratificada por mais 10 anos de forma intercalada, também leva para a aposentadoria. Então, por exemplo, é o seguinte, ele ganha 10 mil reais e 4 mil de gratificação de função. Ele vai ganhar 14 na aposentadoria, e tendo exercido só 10 anos de função gratificada. É injusto isso? Não é. E a outra questão, o desconto da Previdência, que me parece que aumenta um pouco. Mas é aquela história. Eu acho que quando a situação do Estado é caótica, a do Rio Grande do Sul me parece que é a pior do Brasil, né? Eu acho que todo o gaúcho tem que dar a sua parcela de contribuição. Nós já estamos dando a nossa parcela de contribuição, por exemplo. Nós hoje trabalhamos mais barato para os nossos clientes para poder receber o mesmo que nós recebíamos antes. Isso já é uma parcela de contribuição. Nós reduzimos nossos honorários. Não se ganha tanto dinheiro como se ganhavam há 10 anos atrás, 15. Porque nós temos que ganhar mais na quantidade, né? Então, isso já é uma contribuição.
E para ter sensibilidade também com o parcelamento do salário do servidor, essa coisa 4 toda, anos, não é? né? 4 É. anos de Por isso parcelamento. também até a gente já faz, né, Mas, um valor diferenciado. agora tem o em função seguinte, disso. ó, vai haver um rebuliço, vai haver protesto, vai haver quebra-quebra, porque aonde mexeu para tirar privilégios é como se mexer no enxame de abelha. As abelhas vão sair tudo para picar. Vai ser. Aqui diz que os policiais militares estão ameaçando o aquartelamento contra o pacote da questão das aposentadorias, né? De que se corre o Mas de risco qualquer maneira, o pacote, 1.200 policiais. o pacote se não aposentaram. vai atingir situações O que vai dar consolidadas, direito adquirido. Mas Não vai, atingir. mas vai dar uma correria. O pessoal vai querer se aposentar, eles vão querer garantir o direito. Bem, né? vamos ver, gente. Vamos ver como é que Mas vai. é a sina do Tá gaúcho, lançado. né? Pelear. A Vamos sina do à gaúcho luta. é Não, essa. eu acho que toda a proposta, evidentemente, que vai haver alguma modificação, alguns ajustes. Isso, Né? doutora E é Luiz, justo, principalmente né? como Mas- doutora, em relação ao magistério e à segurança, porque embora o senhor entenda que eles tenham condições de dar mais tempo de trabalho, é como a doutora... Doutora Ana Márcia, eu vou disse, citar um o exemplo. magistério normalmente, Eu vou- o pessoal tá, trabalha vamos mais de esperar. vez. Vocês espera estão terminar. muito De um falando outro do magistério, tá? Eu vou falar o seguinte: eu tenho uma irmã, começou a ser professora com 16 anos, se aposentou com 30 e poucos anos, depois trabalhou pelo INSS, se aposentou pelo INSS, daqui a pouco o marido morreu, o marido dela era funcionário público, ele faleceu, ela recebe 3 pensões, do funcionário público, do funcionário do marido dela, o INSS que ela trabalhou, e da aposentadoria. 3 Mas aposentadorias. não no Rio Grande Professora. do Sul, em Santa Catarina, não Aqui tem também nada era, a ver com essa não, discussão. a legislação era a mesma aqui. Não, porque ela começou a trabalhar com 16 anos. E ela ganha parcelado lá, doutora Luiz. Ela Não, ia, em dia. Ganha em Doutora dia. O senhor vê Luiz, que isso não quebra o Não, Estado. não, é isso que quebra o isso. Estado. Porque a nossa política de impostos é ela totalmente... caminhava quilômetros no meio do campo para poder ensinar numa escolinha que tinha até a 4ª série. Pois é. O senhor não acha que Foi o senhor não acha contemplada, essa... foi contemplada com 3 aposentadorias. E o senhor O senhor achava acha que ela ruim. não trabalhou o suficiente para receber ao menos 2 Mas aposentadorias? podia ter trabalhado um pouquinho mais. Mas essa, né, ela não tem uma vida digna hoje. Um pouquinho Ela, Ela mais. não ela tem. se aposentou do magistério. Daí o senhor disse que depois ela fez um concurso para o INSS. Não, trabalhou na iniciativa privada e se E aposentou ela se pelo aposentou INSS. pela INSS. Perfeito. Tá? Ela E- trabalhou, e- né, doutora Luísio? Então conseguiu num curto espaço de tempo aposentar pelo Estado e pela Previdência. O senhor já deu aula, doutora Luísio? Não, e nem pretendo. Então É eu por entendi. isso. O senhor já esteve numa sala de aula com 40 crianças, às vezes com 50 Não, mas crianças? nem toda professora dá aula para criança. Dá aula para os adultos também. Às vezes Dá é para pior. adolescente pior. também, Não. às vezes é O adolescente. Estado do Rio Grande do Sul precisa de medidas para que Mas possa... não senão é ele o vai- suor dos Exatamente. professores Ele já- e dos policiais pra civis mim- e dos serventuários que ganham Para pouco. mim, o Estado do Rio verdade. Grande do Sul já está em insolvência. Se não fizer uma modificação, ele entra em falência total. Mas eu acredito que não seja só no Poder Executivo, tem que ser nos demais poderes, no Não, mas Legislativo, eu- no Judiciário, eu- e tem que atacar, doutora. Não, mas eu- adianta assim, ó, não é só prometer Não, que vai não, fazer. não, Mas o fazer. leite não vai fazer Tem que isso. ser- Não vai, é É, óbvio. o Legislativo, o quê? Legislativo, ele precisa do Legislativo para Exato, apoiar. o Sartori era não. assim. Se ele fizer apoiadíssimo. isso, não. Se ele fizer isso, para mim, ele é covarde. Eu acho que ele tem que fazer uma Mas reforma ele geral. vai Mas, ser, doutora Luísa, mas ele vai ser Exato, covarde. olha o Sartori, o Sartonário depois, né, no Sim. final, lá na Sim. campanha. O Sartori, ele sempre foi assim, né, de ter o controle absoluto dos gastos, essa coisa toda, né, assim, vamos então, assim, terminar também com a aposentadoria do governador, só que terminou depois dele, o Leite não vai ter aposentadoria de governador, ele quis a verba da Para aposentadoria. concluir esse assunto, em função desses penduricalhos que a pretensão é retirar isso, nós temos lá funcionária assessorista da Assembleia ganhando 25, 26 mil por mês. Nós tivemos agora um caso de um advogado que era assessor da Assembleia e no horário do expediente ele ia fazer audiência lá na fronteira. E foi constatado isso. Está respondendo o processo Mas administrativo. isso- mas assim, Não sei o que vai analisa dar. ganhando Eu conheci uma Isso chefe tem de que cerimonial ser que fiscalizado ela era chefe de sempre. cerimonial, nunca vi ela comparecer na Assembleia, nem para Mas buscar por o que que salário, isso receber o ticket, ocorre? ela ia lá. Porque alguém é negligente. Alguém é negligente. O meu funcionário, o presidente lá, o fulano, Mas o- sai
não vem trabalhar e não acontece nada, por quê? Porque ninguém fiscaliza, O próprio ninguém faz governador nada. é negligente também, sabendo, Sim, vai dar o gente. conhecimento Nós vamos dele. fazer, vamos mudar a mentalidade do povo gaúcho. Mas isso Mas não isso- está no pacote. Isso não é motivo para nós Isso para não boicotar está. o pacote. Isso O não pacote tem que ser aprovado, não digo na sua íntegra. Vamos fazer algumas readequações, mas ele tem que ser aprovado. Senão o Estado quebra literalmente. Eu É acho o Já pacote tá quebrado. neoliberal, Já cada tá vez quebrado. diminui Ah. mais o Estado. Bem, pessoal, nós tínhamos que falar também. Quantos minutos nós temos amanhã, Antônio? nada. Nada? Bom, nós queríamos falar agora num outro aspecto, que era o do seu Bolsonaro e sua pretensão de reeleição, né? Diz que eu vi um boato aí, que ele pretende lançar a reeleição e o vice, o Moro de vice. E em 2026, o Moro de presidente. Né? Mas vamos aí? deixar para o próximo Eu acredito Mas que a o senhor popularidade quer dele votar deve estar nele? igual à da Votaria? presidente Dilma. Acho que, até lá. que desceu Mas lá é o Moro. no último, Até né? Antes lá. do impeachment. Até lá rola muita água pelo riacho. Bem, pessoal, então agora vamos discutir essa semana. É muito interessante esse tema, a reeleição do Bolsonaro, porque ele disse que não era candidato à reeleição. Disse, não, Que é eu- contra a era reeleição, contra. né, Ah, doutora é, Luiz? aquilo é que nem Ele biru- disse ele- tanta ele- coisa. Eu né? acredito que ele não se reeleja, É. dependendo É. de alguém. O Pode até Bolsonaro- se candidatar. E eu Bolsonaro- tenho Ele esperança, entrega o doutora Moro Luiz. para Bolsonaro é que nem biruta de aeroporto. Ele vai para onde está soprando o vento. É verdade. Bom, Bem, pras vamos perguntas. responder para as A doutora perguntas. Márcia faz as perguntas hoje. Que esqueci meu. Então vamos falar, doutora Márcia. Tá. Telespectador É? não identificado pergunta o que pode ser feito quando alguém efetua o pagamento de um tributo equivocadamente e que não era devido o seu pagamento. Quando isso ocorre, a pessoa pode, né, tem que ficar bem comprovado que aquele pagamento não era devido, né? A pessoa ia pagar lá um imposto e por um equívoco ia pagar ICMS, acabou, não era devido o ICMS e acabou pagando sem saber porque, ou pagou duas vezes, foi lá o funcionário pagou e o outro foi lá e pagou em duplicidade o imposto, então o segundo pagamento foi indevido. Bom, ocorrendo essa situação, o contribuinte, ele pode fazer um pedido administrativo na Secretaria da Fazenda, estadual ou federal, dependendo do tributo, e pedir a restituição daquele valor. E se efetivamente comprovado que houve pagamento indevido, o poder público que recebeu aquele tributo restituir. Na verdade, não é que restituir, é para restituir. Bom, se ele não restituir, aí ele ingressa então com uma ação de repetição de indébito, né, na Justiça Estadual, se o tributo for estadual, o municipal também na estadual, ou na Justiça Federal, se for tributo federal. E comprovado esse pagamento indevido, o juiz condena o órgão público a devolver aquele dinheiro com juros e correção monetária. Quantos anos leva um processo? Não, hoje em dia o que demora talvez um pouco mais é o processo administrativo. Administrativo O processo é judicial demorado. agora, o processo eletrônico ele é mais rápido. Telespectador não identificado pergunta se a lei do crime de abuso de autoridade vai efetivamente inibir os juízes em suas decisões judiciais. Eis que alguns juízes no Brasil já estão indeferindo pedidos invocando tal lei. Isso é uma questão de interpretação, né? Na verdade, vai, de certa forma, se analisar de forma cabal ali, né? Há muitas situações que o magistrado vai pensar duas vezes, né? Eu verifiquei eu vi um despacho com um colega compartilhou numa rede social, um despacho de Bacenjude, que o magistrado disse que era temerário fazer essa penhora, essa restrição que ele se absteria de fazer em virtude da lei. Também. Né? Então, o que acontece? O julgador ele vai ficar um pouco mais receoso, mas se tiver base para fazer, eu acredito que isso também, de certa forma, vai refrear uma série de pedidos descabidos, porque às vezes as pessoas, é feito, né? Na verdade, se faz o pedido de uma restrição judicial, né? Ou uma restrição num bem, ou até uma restrição financeira, né? E o que acontece? O magistrado não é ele que acessa, sabe? Que são os assessores, tem 3, 4 pessoas que acessam, vai lá, faz o pedido, dá o número de CPF errado, vai lá e impõe a restrição,
né? Bloqueia valores. Daqui a pouco vai bloquear valores, por exemplo, eu que atuo nesse trabalho, vai lá e bloqueia valores que são valores da folha de pagamento. Eu já vi muitas situações de se emitir, por exemplo, uma ordem de bloqueio de 30 mil, se a empresa tem 4, 5 contas, vai lá e se bloqueia de todas as contas. Né? E aí depois para voltar atrás... Via de regra, o juiz, quando acontece isso, ele já libera imediatamente o excedente. Começou a acontecer de um tempo para cá. Antigamente, o que acontece? Havia uma penhora dessas, uma restrição de valores no final de semana, tinha pagar numa sexta-feira a folha de pagamento, tinha que correr para fazer um pedido, né, de liberação. Hoje não, hoje ele já verifica na hora, já faz o desbloqueio. Mas isso né, complementando aí, para encerrar a pergunta do telespectador, vai ter que ser analisado de forma muito criteriosa, né? Não só isso, né? Em outras questões também. Eu acredito que a lei do abuso da autoridade não deve inibir os juízes nas suas decisões. Na verdade, já tem juízo, porque essa lei só vai entrar em vigor em 2019. Já tem juízes aproveitando e já indeferindo com pedidos com base nessa. Para mim, na verdade, isso aí é um instrumento de pressão. Para provocar. De represália para provocar. Porque eu acho o seguinte, que na verdade, a lei do abuso da autoridade vai obrigar o juiz a ter mais cautela. Sim. O deferimento na apreciação dos pedidos. Mas daqui a pouco a parte apresenta lá um valor e eu bloqueio um valor exagerado, superior à dívida. Bom, mas pede para os assessores conferir os cálculos. Sim. Quer dizer, a parte lá informa que a dívida é tanto e ele bloqueia isso. Não, aí para mim é negligência. Sim. Né? Então eu acho que não, a lei do abuso da autoridade, ela vai obrigar o juiz a ser mais diligente, mais cauteloso e examinar com mais profundidade o pedido que a parte faz. Enfim, né? Fazer o seu trabalho como sempre deveria ter feito. Né? A lei vem para fiscalizar e obrigar, né, que o juiz faça um trabalho bem feito. E depois, um outro detalhe, pode, eventualmente, por um descuido, passar assim o juiz, na sua decisão, cometer algum equívoco, né? Mas, de qualquer maneira, se ele vier, teoricamente, a ser acusado de abuso de autoridade, ele vai ser julgado pelos seus próprios pares, pelo próprio Poder Judiciário. Vai ser feita uma análise. Quer dizer, então, olha, para um juiz ser condenado por abuso de autoridade, ele tem que estar com uma intenção no processo. Senão, ele não vai ser condenado. Não com base nessa lei. Não com base nessa lei. Aproveitando os ditados, agora, eu tinha um tio que falava, lobo não come lobo. Ditado. E aí? Ele vai ser julgado pelos seus pares? Vídeo Deltan Dallagnol. Até agora, tranquilinho. Mais uma, Antônio. Telespectador não identificado pergunta: quando é que uma pessoa age em legítima defesa própria de acordo com a lei penal? Doutora Luísa. De acordo com a lei penal, a pessoa age em legítima defesa quando ele defende a si ou a terceiros, que é a legítima defesa própria, ou de outrem, ou de terceiros. Quando ele sofre uma injusta agressão. Então, o primeiro requisito é esse. Tem que haver uma agressão e essa agressão tem que ser injusta. Né? Por exemplo, eu estou sendo agredido de forma gratuita. Um cidadão lá me olha assim, não gosta da minha cara e começa a me agredir. Então, essa agressão é injusta. Agora, se eu provoquei ele, aí essa agressão já começa a deixar de ser injusta. E se ele lhe provocou também? Sim, ela deixa de ser injusta, né? Porque houve um motivo para eu ter praticado. Quando um não quer, dois não brigam. O segundo requisito é que essa agressão seja atual e iminente. Atual e iminente. Ou seja, não pode dizer, ele me agrediu o mês passado, e agora. Aí ela é passada. Mês passado, ano passado, pode acontecer. Não, eu tenho notado que muitos bandidos dizem que ele me ameaçou há uns 3 meses atrás, por isso que eu matei ele. Isso aí não é legítima defesa, né? E o último requisito é que se use os meios de forma moderada. Né? Não pode, por exemplo, lá a pessoa vem querer brigar contigo com um alfinete e tu dá um tiro na cabeça dele. Então tem que haver moderação ao repelir essa agressão. Então, se faltando um desses requisitos da legítima defesa, ela deixa de ser legítima defesa. Uma outra questão que
quem provoca o incidente, quem age por vingança, não pode invocar a legítima defesa. Quem mata pelas costas também não. Não necessariamente, porque como dizia, não sei fugindo, se era o Lia Pires que dizia isso. Na briga as pessoas mudam de posição. E aí ele dá um tiro pela frente, pode ter mudado de. Mas ele pega nas Se a costas. pessoa está de costa, né? Está de costas, pode ser que esteja fugindo. Já como né? está encerrando um programa, eu tive um caso uma vez que uma pessoa estava sendo acusada de estupro e o juiz condenou ele porque ele estava com. A relação sexual ocorreu no meio do cheio de capim, de folhas de mato, e ele tinha, não sei o que, um mato, não sei se era nas costas ou e aí, então significa que ele estava por cima dela, por baixo dela, uma coisa assim. Aí o juiz condenou por isso. Aí eu na defesa lá no tribunal, porque ele foi condenado em primeira instância, eu disse o seguinte: excelências, na hora da relação sexual as pessoas mudam de posição. Uma hora está por baixo, outra hora por cima. Então isso não quer dizer nada. Se o cabelo, se o coisa estava na frente ou estava atrás, então não é por aí. Aí ele realmente foi absolvido por isso. Então tem essas nuances, né? As nuances da vida. Bem, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a presença da doutora Márcia, da doutora Ângela, doutora Air, e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Reverências